A gente vai falar agora sobre a jornada do empreendedor de impacto na academia, e para isso eu vou chamar a gerente do Instituto ICE, a Fernanda, que trabalha muito de frente com as aceleradoras e incubadoras, e há muito tempo um pedido aqui da rede para que a gente cada vez mais conecte, né, todas as atividades aí de ensino com as atividades também ligadas à aceleração e incubação, podendo apoiar aí os empreendedores e os novos empreendedores de impacto nessa sua jornada. Então, a Fê vai conduzir essa conversa com vocês. Passo a palavra, então, para ela agora. Obrigada. Eu sou a Fernanda Bombardi, além de gerente executiva do ICE, eu sou também gestora de uma iniciativa no ICE que chama Elos de Impacto, então, que tem se dedicado nos últimos 6 anos a fortalecer a atuação de incubadoras, aceleradoras e instituições dinamizadoras nesse fomento à agenda de investimentos e negócios de impacto. Então, como a Adri falou, eu tenho dedicado aí nos últimos 5, 6 anos no apoio a essas organizações. E para mim é sempre um prazer participar do Encontro Nacional, eu adoro. E não é só porque eu encontro, mesmo que virtualmente, pessoas tão queridas e parceiras nessa trajetória de transformar esse país, mas em especial porque nesses últimos anos eu tenho visto e acompanhado o papel fundamental e estratégico que a academia tem tido para a dinamização desse ecossistema de impacto. A última publicação da Aliança, que vocês devem ter tido acesso, que foi lançada no final do ano passado, reforçou muito o papel das instituições dinamizadoras para esse campo crescer. Esse é o salto que a gente precisa dar nos próximos 5 anos. A gente precisa fortalecer cada vez mais a atuação das organizações dinamizadoras, e, em especial, na importância da gente garantir um suporte adequado para o empreendedor ao longo de toda a sua jornada. E o apoio à jornada empreendedora é justamente o foco dessa conversa que a gente vai ter aqui agora. Felizmente, a gente viu avanços muito significativos no que diz respeito ao suporte ao empreendedor nos últimos anos. O campo cresceu e se fortaleceu. O Guia 2,5, liderado pelo Quintessa, tem mostrado que o número e perfil de organizações de apoio ao empreendedor vem crescendo nacionalmente. A gente vê esse crescimento nas 5 regiões do Brasil, mas a gente ainda vê muitas organizações concentradas em estágios mais avançados de desenvolvimento do negócio e menos organizações em estágios mais iniciais. Então, esse é um ponto e é um desafio que a gente vai precisar endereçar. E a academia tem tido um papel muito fundamental e muito estratégico nesse apoio ao empreendedor ao longo de toda essa sua jornada e ao longo de toda essa sua caminhada. E o que a gente quer agora aqui com vocês é compartilhar 3 iniciativas que são muito interessantes e que têm, de formas diferentes, fomentado o empreendedorismo dentro das suas instituições e apoiado o empreendedor. A gente tem, inclusive, um empreendedor aqui com a gente também. A primeira iniciativa vai ser representada pela Vanessa Battisti, que é da Unicinos. A segunda iniciativa vai ser representada pelo professor José Augusto Lacerda, da UFPA, e pelo Noel Orletti, que é empreendedor da Manacatu, aluno da universidade, empreendedor do ano em 2019. Eles vão poder contar um pouquinho nessa dupla aí, empreendedor-universidade. E, por fim, a gente vai ouvir sobre a terceira iniciativa, que vai ser representada pela Helena, da UFG. Então, depois da fala deles, vocês ainda vão ter a oportunidade de trocar e conversar um pouco mais sobre e compartilhar iniciativas que vocês, as instituições de vocês, também tenham nessa jornada. Então, para começar e aquecer essa conversa, eu vou passar, então, a palavra para a Vanessa. Então, gente, eu sou a Vanessa Battisti, professora da Unicinos aí há 10 anos, na graduação e na pós-graduação Lato Sensu, com atuação também no nosso ecossistema, e também empreendedora aí na área de apoio a empreendedores, né? Vou compartilhar aqui com vocês nessa sessão, gente, que tem esse nome maravilhoso. Me senti super lisonjeada de poder compartilhar o nosso caso da Unicinos. A gente já tem aí uma trajetória no apoio a empreendedorismo e inovação, e toda uma lógica de desenvolvimento de ecossistema também aqui. Somos bastante privilegiados aqui no estado, né? Temos diversos atores importantes e as universidades muito atuantes também aqui no nosso eixo Porto Alegre e Caxias, né? Onde nós estamos aí no meio. Bem, então, gente, uma primeira provocação que eu gostaria de fazer aí aos colegas é justamente quando a gente
pensa, no nosso caso, Unicinos, e eu, quando eu entrei para a docência na universidade, eu já fui trabalhar ensino de empreendedorismo na graduação para diversos cursos, no que a gente denominava de eixo de empreendedorismo e inovação, e sempre teve esse quê, assim, poxa, a universidade como esse espaço de aprendizagem para empreendedorismo, para inovação, e os diferentes tipos aí de empreendedorismo, a gente acolher todas essas motivações também que os nossos alunos teriam aí para começar os seus negócios próprios ou tocar os seus projetos sociais, iniciativas de voluntariado, dentre outras coisas, né? Então, a universidade como esse espaço de aprendizagem e a universidade também como um espaço de realização nessa lógica de ser um ator super importante num ecossistema que estimula e que é um espaço para se realizar os negócios, dentre outras coisas, pensando nas incubadoras, pensando nos espaços de Fab Labs, por exemplo, os coworkings, os parques tecnológicos e por aí vai, né? Então, o que vem primeiro quando a gente pensa, nesse caso, Unicinos, né? Em relação a Unicinos como um espaço de realização, gente, eu fiz uma linha de tempo, não vou falar de todos os itens que estão aqui, né? Mas destacar alguns nessa lógica de formação desse nosso ecossistema, né? A Unitec, que é a nossa incubadora, que faz a gestão aí do Tecnocinos, que é o Parque Tecnológico São Leopoldo, a gente iniciou essa construção ainda na década de 90, né? Junto com prefeitura e com empresas, para trabalhar, então, reconversão da matriz produtiva aqui da nossa região, do Vale dos Sinos, né? Incorporando a tecnologia da informação, e a partir daí, né, 2007, esse ambiente, então, né, essa incubadora, ela se reposicionou como parque, né, o Tecnocinos, recebemos aí alguns prêmios, né, da Amprotec, como melhor parque do Brasil. 2012 tem uma iniciativa bem importante aqui no ecossistema, que é a criação do Prêmio Roser, um prêmio que estimula o empreendedorismo, né, de alunos e da comunidade, e depois nessa nossa trajetória, naturalmente, a gente começou a trabalhar mais o apoio a empreendimentos de impacto, né? A gente pensa aí, 2015, nós participamos da primeira edição do Programa de Incubação e Aceleração de Impacto aqui do ICE, né, a nossa incubadora. Em 2016, o Roser, que iniciou em 2012, nós fizemos uma mudança aí para abarcar as temáticas de impacto socioambiental das ideias que os participantes vinham trabalhar. E agora, em 2021, nós também participamos aí e realizamos o programa IDEAS, né, com empreendedores de impacto ou com o impacto do Brasil todo. A Unitec também foi uma das pioneiras, né, que trabalhou nesse sentido. E aí, quando a gente pega o outro lado, né, gente, a questão da aprendizagem de empreendedorismo e inovação, eu também não vou destacar todos os itens aqui da linha de tempo, né, mas fim dos anos 90 nós já tínhamos histórico de atividades de empreendedorismo realizadas na nossa graduação, né, iniciando na administração e nas engenharias, né, depois um boom de ofertas, né, com muitas ofertas de certa forma desarticuladas em vários currículos. Depois a gente deu uma organizada na casa em 2010 com o eixo de empreendedorismo e aí ofertas específicas de empreendedorismo e inovação. 2018, né, eu destaco uma experiência interessante que eu quero falar um pouquinho mais dela para vocês, que é o Lab Empreendedor, que é justamente um programa de pré-incubação para os alunos de graduação que tinham as suas ideias. A gente sabe que nas atividades acadêmicas, né, colegas, que a gente ministra em sala de aula, é um espaço para eles aprenderem, mas para realizar precisa de um outro espaço dentro desse contexto da universidade, né? Depois a gente tem também uma reformulação de alguns cursos de graduação, né, onde se lançou uma nova graduação na Unicinos, a graduação Pro, e nessa graduação Pro a gente tem toda uma trilha de DNA jesuíta, onde se começou a trabalhar, então, empreendedorismo e solução de problemas, compartilhado também, e lá no final do percurso formativo, o aluno poderia escolher entre as trilhas e entra, de fato, uma trilha de inovação social, para além do empreendedorismo, que nós já trabalhávamos há mais tempo, entra aí, né? E 2021, um momento muito importante também, que eu gosto de destacar, é justamente o empreendedorismo chegar também aos professores, né? Então, iniciamos aí o programa, o Indoor, né, que é uma academia para o professor intraempreendedor da Unicinos, e vários professores têm demonstrado interesse também por esse lado de negócios e projetos de e com impacto, né? Então, por isso também destacar aqui para vocês.
O Lab Empreendedor, gente. O Lab Empreendedor, ele iniciou em 2018, né? Ele é uma ação que os alunos, eles podem, de graduação regularmente matriculados, eles podem compor equipes e vir modelar os seus negócios, pensar e se desenvolver como empreendedores, tanto faz negócio de base tecnológica, startups, né, escaláveis, ou negócios mais comerciais, e negócios agora na última edição, a gente ampliou também para o negócio de impacto, com o impacto que a gente percebe certa, como é que eu posso dizer, o interesse natural, né, e uma mudança de perfil dos nossos alunos nesse sentido, quando se pensa em iniciar o seu próprio negócio. O Lab Empreendedor, ele foi idealizado, né, e gestado por mim como professora, mas por mim como empreendedora. Ele é realizado pela minha empresa, a Vigas Colab, né, a Unicinos, ela nos contrata para fazer, e nós rodamos esse programa desde 2018. Tá? Totalmente subsidiado pela universidade, onde os alunos podem ser acompanhados até 1 ano, né, para desenvolver esses seus projetos. Aqui eu fiz um overview dos projetos, claro que eu não vou falar de cada um deles tem, assim, muitos elementos, projetos mais comerciais, projetos de startups, e a gente percebe o que eu destaquei de amarelinho, e por isso esse quadro aqui, gente, são os negócios com ou de impacto, que a gente percebe naturalmente também um aumento desde o começo, lá em 2018, para agora 2020, 2021. Mais de 60 projetos foram acompanhados nesse período. Claro que nem todos viraram, né, gente, negócios, porque afinal é pré-incubação, né, o primeiro estágio, mas muitos interesses nesse sentido, essa preocupação com o impacto social e ambiental, e assim vai indo, tá? Então, 2021 agora, estamos muito felizes, porque realmente chegamos também aos alunos da Escola de Humanidades, por exemplo, né? A gente sabe que o perfil vem muito aí do aluno da Escola da Politécnica, da Gestão em Negócios, às vezes comunicação, direito já se aproximando, e agora esse ano a gente teve um primeiro projeto que é um negócio de impacto relacionado aí à equidade de gênero de alunas da história, uma do doutorado e a outra da graduação. Então isso foi um motivo de muita alegria aí para a gente. Depois, né, a gente tem também a graduação Pro, como eu comentei, a ideia aí, falando muito rapidamente da trilha, né, gente, para vocês, existem 5 trilhas que o aluno lá no final, no último ano de graduação, ele pode escolher, justamente para ele dar uma certa autonomia aí ao seu percurso formativo, e ele pode escolher internacionalização, ele pode escolher empreendedorismo e startup, e ele pode agora escolher uma trilha de inovação social, que é muito relacionada aí ao espaço colaborativo que a gente tem na universidade, para integrar também com a curricularização da extensão universitária. A gente tem a professora Isamara Alegrete, né, que puxa isso, ela também faz parte aqui da rede Academia ICE, né, e é quem idealizou isso, junto com outra colega, né, a colega Aline Bueno, que coordenam essa trilha, né, e trabalham nessa lógica de projetos ou negócios de impacto, algumas outras coisas, artigos acadêmicos, produção, né, porque a produção final do aluno na trilha, ele pode escolher se ele vai fazer um modelo, um plano de negócios, daí ele já vai incubar, ele já vai começar, se ele vai fazer um projeto social para captar algum edital, se ele vai fazer daqui a pouco um TCC e um artigo para disseminar esse conhecimento, tem essa flexibilidade. O Indoor, como eu comentei, iniciamos esse ano o programa, né, a Academia Professor Intraempreendedor, justamente na lógica de estimular os professores a intraempreenderem na universidade. Poxa, vamos pensar novos produtos, vamos pensar em captar recursos, vamos pensar em outras possibilidades, e nós estamos nesse momento na etapa de sensibilização, com 50 professores participando aí desse programa. Depois eles exploram e decidem o que eles vão realizar, e de fato realizar, serem mentorados por outros colegas e por aí vai. E bem, para encerrar, né, gente, a minha fala, eu gostaria só de trazer algumas reflexões desse nosso caso, quando a gente pensa a aprendizagem e o estímulo do empreendedorismo e inovação, para depois chegar aí na aprendizagem e estímulo ao empreendedorismo de impacto, né? Justamente a gente reforça a trajetória, né? A gente começou já faz alguns anos, a gente reforça a importância do ecossistema e do estímulo da cultura empreendedora, da cultura pró-inovação, da cultura de impacto, que agora está começando também na universidade, né? Com espaços para prática, para erros, testes, realização, networking entre professores, alunos, comunidade acadêmica, e por fim, a evolução natural nesse interesse dos empreendedores, né, gente? Justamente de pensar as necessidades e os problemas da sociedade, e pensar justamente em empreender não somente para gerar resultado econômico, mas também o impacto socioambiental.
Passei um minutinho, perdão, Fernanda, muito obrigada, gente. Nada, foi maravilhoso, Vanessa, muito obrigada. Eu tava te ouvindo e estava pensando, né? Vocês ultra empreendedores, né? Acho que o case da Unicinos é um case muito interessante, porque ele é bastante completo, né? Assim, ele vai desde os estágios mais iniciais, de você olhar para a ideia que surge, né? O desejo, na verdade, de gerar impacto social e ambiental, e aí uma série de trilhas que o aluno pode ir escolhendo, né, para ter esse suporte para a estruturação da ideia, e depois crescimento, depois vai para a incubadora, quer dizer, tem uma trajetória muito bacana. Mas o que me chama bastante atenção também é essa caminhada, né, da Unicinos. Então, foi uma história de alguns anos que vocês foram cada vez mais consolidando e deixando cada vez mais complexas as iniciativas, né, Vanessa? Então, não foi da noite para o dia que a Exato. universidade, que a instituição se tornou uma instituição empreendedora com todas essas possibilidades de escolhas e de atuação, né? Foi um caminho que foi se consolidando ao longo de alguns anos e um posicionamento mesmo estratégico da instituição para construir e dar essa possibilidade. Obrigada por nos inspirar, o chat está aqui também fazendo muitos elogios à sua apresentação, depois quando você puder, vai Dando uma lendo. olhadinha agora, obrigada. A gente agora, então, vai lá do sul, num frio danado que está por aí, né, Vanessa? Lá para o norte agora, então, com José Augusto e com o Noel, ouvi uma experiência muito bacana que José Augusto tem liderado na Universidade Federal, e junto com o Noel vai compartilhar com a gente como é que ela tem se estruturado. José Augusto, é com você. Meu nome é José Augusto Lacerda, sou professor, membro do programa Academia ICE desde 2017. A minha trajetória ela passa por essas questões ligadas ao socioambiental desde a graduação. Sou formado em administração com ênfase em gestão ambiental. Isso perdura até o meu doutoramento em desenvolvimento sustentável, aqui mesmo na UFPA. E hoje é um prazer trabalhar e contribuir com o desenvolvimento dessa instituição. Vou espelhar aqui a tela para a gente mostrar um pouquinho, primeiro, a universidade, a própria universidade. Quem nunca viu aqui, sinta-se, por favor, de antemão, não só convidado, como intimado a comparecer. Somos uma universidade banhada pelo Rio Guamá, que é um rio que circula Belém, e uma universidade que há 64 anos vem trabalhando fortemente com questões socioambientais. Por ser a instituição de ensino e pesquisa mais robusta da Amazônia, a gente tem isso no DNA da UFPA. A UFPA se ocupa desses temas já há muitos anos. Nosso doutorado em desenvolvimento sustentável tem 46 anos, e é bem consolidado, nota 6 na CAPES. A gente tem pesquisadores de referência nessas áreas há muitos anos, porque essas temáticas são muito caras para a gente, que compõem, que integram uma instituição, como a gente chama, uma universidade da floresta. Então, o ingresso da instituição nesse debate mais focado em negócios sustentáveis, em negócios de impacto, como a gente chama muitas vezes, ele vem com todo um lastro já de uma instituição que é vocacionada para essas temáticas. Então, é um prazer contribuir com o desenvolvimento dessa instituição, mais especificamente com as ações vinculadas ao empreendedorismo. E aí eu vou contar um pouquinho de algumas delas, mais para que a gente aguce a curiosidade e possa depois se conhecer melhor em função do tempo. Das várias iniciativas que a gente tem liderado aqui, dentre elas, implementação de disciplinas nos mais variados cursos. Hoje a gente tem disciplinas de empreendedorismo, inclusive no curso de medicina, com uma cadeira optativa, mas, enfim, está lá, e sempre tem um coro interessante. Alguns eventos itinerantes, por meio dos quais a gente consegue migrar ali, passear por várias unidades da universidade, para que essa discussão sobre empreendedorismo social, não fique muito focalizada em um curso ou em uma instância específica. Dentre várias atividades, uma que tem tido bastante destaque é o Desafio Inove Mais. É um misto de programa de aceleração com hackathon, que dura aproximadamente um mês, por meio do quais jovens de todo o estado do Pará, universitários, é uma competição que não é restrita à nossa instituição, prototipam e desenvolvem soluções inovadoras, muitas delas com foco específico socioambiental, desde que criamos uma categoria específica para isso. Ao longo desse um mês, esses jovens que concretizam na prática a noção de interdisciplinaridade, que a gente sabe o quanto é cara para o meio acadêmico,
né? Então, a gente tem jovens de graduação, com pós-graduação, de cursos distintos, de instituições distintas, trabalhando juntos ao longo desse um mês, recebendo não só capacitações específicas sobre prototipação, né, sobre desenvolvimento de MVP, sobre apresentação de pitch, sobre técnicas de liderança para coordenação da própria equipe. Além disso, a gente tem também uma plataforma por meio do qual essas equipes se conectam entre si, né, operam ali como uma comunidade de prática, uma organização de aprendizes, e também com mentores de todo o Brasil. Na última edição, inclusive, tivemos 70 mentores de 15 estados brasileiros, e muitos dos quais estão aqui nesse encontro. A gente contou com o apoio de vários colegas do programa. Aproveito mais uma vez para agradecê-los, né? A gente sabe que é um trabalho voluntário, mas que é muito engrandecedor. A gente teve aqui, que me ocorra rapidamente, Sadal, Gabriel, Paulo da Bahia, Clarice da UFF, vários colegas do programa prestaram mentoria a esses jovens. Essa aqui é uma foto do encerramento da última edição, né, cuja equipe ganhadora foi uma equipe... o programa, né, só falando rapidamente, foi reconhecido já como uma das boas práticas de sensibilização para a temática de impacto no âmbito acadêmico, né, pelo ICE e pela Amprotec. Isso resultou numa publicação. Depois ficamos também na segunda colocação de um prêmio de boas práticas na academia, também realizado pela Ponte a Ponte, né, coordenado pela Juliana, em parceria com o pessoal da Ponte a Ponte. E a cada edição, apesar do reconhecimento, a gente não para de implementar novas mudanças e alterações, porque a gente vai sempre aprendendo, e agora com esse desafio de tentar realizar por meio virtual, né? Não estou mais à frente desse processo, acabei de sair há cerca de 2 meses, mas tenho certeza que ele vai ser exitoso também. Aqui um destaque para os ganhadores da última edição. Os ganhadores da última edição desenvolveram um bioplástico comestível, né? São alunos da Engenharia de Bioprocessos, né, que a partir da casca do camarão, da quitosana, conseguiram desenvolver um tipo de película que aumenta a vida útil dos alimentos, né, que a gente sabe que é um grande problema hoje em dia, a questão do desperdício de alimentos. Depois de ganhar o Inove Mais, essa mesma equipe ganhou o REC Brasil, que é um desafio que é realizado em parceria com a Universidade de Harvard e do MIT. Então, de certo modo, isso dá um carimbo, uma chancela muito grande para o nosso esforço. Essa foi a edição de 2019, né? E um outro projeto, e vários desses projetos, na verdade, não só um, acabam sendo incorporados dentro do nosso time Enactus, que é um grande esforço que a gente tem liderado aqui também. Eu estou desde 2016, o time existe desde finalzinho de 2014, que é um time que tem tido todo um protagonismo dentro da rede Enactus Brasil. Nós temos 120 instituições compondo essa rede fantástica, e dessas 120 instituições a gente tem muito orgulho, né? A gente sabe que não é fácil, de nos últimos 5 anos ter chegado em 4 finais de campeonato nacional. Dessas 4 finais fomos campeões em 2 anos, 2019 e 2020, tendo a incumbência de representar toda essa rede no campeonato mundial, chegando na final do campeonato mundial no passado, o que implica dizer que de 1.700 equipes no mundo, 1.730, nós estávamos entre as 4 mais conceituadas, mais, enfim, de referência, e semana passada fomos vice-campeões, né? A gente não existe em função das competições, em função de premiações, mas a gente sabe que elas ajudam a fortalecer o impacto que a gente causa nas comunidades locais por meio de diferentes projetos que têm abordados ODS específicos e problemas muito caros, né, das comunidades aqui da nossa região, que é uma região que, enfim, dispensa apresentações, né, seja pelos problemas atrelados a ela ou por quão estratégica ela é para o mundo, né? Não existe um equacionamento da questão climática no mundo sem a variável Amazônia, né? A variável Amazônia certamente é um dos componentes chaves dessa equação, e então, assim, se a gente não conseguir manter essa floresta em pé, desenvolver cadeias produtivas da sociobiodiversidade e abordar os problemas regionais, que não são poucos, dificilmente a gente vai conseguir sair dessa, né? Então, o nosso time tem trabalhado fortemente nesse sentido. Eu cito as competições apenas porque elas fortalecem o nosso trabalho. A gente teve, dentro dessas competições, não só um destaque nacional como internacional. Há 4 anos a gente consegue chegar na final das races temáticas. Esse ano, de 176 equipes que estão na race do plástico, né, de 21 países, nós estamos entre os 4 finalistas, né? Ano passado, dentro das 100 e muitas equipes também, nós estivemos entre as 4 finalistas com o projeto Anaman, que é um projeto que trabalha com a economia circular do PET, tentando fazer ecobarreiras, né? Ou seja, fazendo do problema uma solução. Tivemos lá também compondo a final da One Race for Oceans, e durante 2 anos
né? A gente teve na final do Desafio Mundial da Água, da World Water Race, com um projeto que chama Amanacatu, que até hoje, ao longo da trajetória do time, foi, sem dúvida, o projeto mais marcante, não só por premiações, por todo o destaque internacional, por ter ganhado essa competição em pleno Vale do Silício, né? Imaginem quanto de orgulho isso não traz para a gente, né? Para essa juventude amazônica daqui, que passa por perrengues, é xingada por ministros e afins, né? Chegar lá no Vale do Silício e ganhar um prêmio desse, um desafio importante de inovação, né? Muitas vezes as pessoas desconectam esse discurso de inovação das universidades. A gente que está no meio aqui sabe o quanto está vinculado, né? Seja em termos de patentes, enfim. E quem vai falar um pouquinho mais para vocês sobre esse projeto é um aluno nosso, que é o Noel Orlé, que foi líder do projeto e hoje é um empreendedor, né, que, junto com outro ex-aluno também, toca esse empreendimento já emancipado, com CNPJ próprio, né, que já passou por ciclos de acelerações aí muito renomados. Vai lá, Noel. Prazer, gente, tudo bem? Me chamo Noel, eu sou um dos sócios fundadores do Amanacatu, que tem se tornado um negócio social com muita felicidade. Guto, se você puder apresentar lá o PPT, mas bem resumidamente, o Amanacatu é um negócio social que foca no acesso e uso sustentável de água, então trabalhando com sistemas de captação de água da chuva, para uso em residências e na agricultura, sempre trabalhando nesse foco de tornar o acesso à água na Amazônia, especialmente, algo eficiente, algo acessível a todo mundo. Eu vou pincelar bem rapidamente, focando no slide, Guto, se você puder descer para o slide das parcerias, lá embaixo, das parcerias e acelerações. Eu acho que traz uma ideia um pouco mais sólido de como tem sido desenvolver um negócio social, a Amanacatu, em meio a todo esse ecossistema. Olha aí, parceiros, e um slide antes, vocês vão ver lá o tanto de aceleração que a gente passou. Então, vocês vão reconhecer diversos atores do ecossistema lá, desde Artemisia, desde Climate Ventures, a própria Ambev, o Empreender com Impacto, que foi tocado junto com o apoio do ICE, inclusive. E isso, para mim, reforça o quão importante é desenvolver com o apoio de parceiros. Seja no início, acelerando, seja na ideação, seja na incubação, mas em toda parte do projeto foi fundamental trabalhar com parceiros, também dentro da própria universidade. Eu lembro quando a gente desenvolveu a ideia ainda, durante o Desafio Inove Mais, que é uma das competições que o Guto mencionou, que a Universitec da UFPA, a Agência de Inovação Tecnológica da UFPA, organizava. E lá a gente criou a primeira ideia do projeto. Calma. A segunda ideia do projeto. A primeira ideia a gente criou só das nossas cabeças e deu muito errado. E aí, no Desafio Inove Mais, a gente conseguiu reformular ele, conseguimos ter acesso à mentoria, ter acesso a conteúdo, a planejamento, e foi lá que a gente viu que a proposta da nova ideia ia valer a pena, ia vingar. Então, desde então, a gente passou um pouco mais de 2 anos sendo incubado como projeto de emprego social dentro da Enax UFPA. E ano retrasado, em 2019, no fim de 2019, a gente tomou a decisão de formalizar como negócio social, como negócio de impacto. E, diante disso, ano passado, tive o prazer e orgulho de representar o Amanacatu numa competição global da GSEA, que é a Global Student Entrepreneur Awards. É um prêmio global para empreendedores universitários, para empreendedores que estejam empreendendo ainda dentro da universidade. Consegui vencer a competição nacional e representar o Brasil na etapa global. E isso, para mim, também consolida o primeiro ponto que eu destaquei, de trabalhar com parceiros, porque em todas essas competições, como o Guto já destacou, a competição não é o fim, não é o objetivo em si mesmo, mas ele ajuda muito a consolidar. Eu lembro que eu sempre falo para a minha equipe, para a galera da Enax UFPA, a importância de submeter para edital, por exemplo, que muitas vezes é numa pergunta que o edital faz e pede que você repense todo o seu modelo de negócio, todo o seu projeto.
inclusive, um desses exemplos foi quando a gente participou da aceleração da Climate Ventures, que foi pensando qual que é o impacto climático do Amanacatu. A gente sempre pensava, tipo, é a água da chuva e tal, mas foi nessa aceleração que a gente viu de prática qual que era o nosso impacto. Então, tem alguns dados aqui sobre esses últimos anos de atividade, quantidade de água pluvial, água da chuva reaproveitada, levamos acesso à água para mais de 8.400 pessoas já, e economia gerada tanto na conta de água quanto na conta de medicina, de medicamentos para tratar doenças que as comunidades teriam se estivessem consumindo água poluída, água suja e não a água limpa dos nossos sistemas. Então, acho que isso traz um bom apanhado do Amanacatu no geral. Se vocês quiserem ver mais detalhes do sistema, como funciona, é só acessar lá Amanacatu, jogar lá no Google, que tem no nosso site, tem nas nossas mídias sociais. E é isso. É uma coisa bem... que me alegra muito de ainda ter a oportunidade de criar, de tocar e persistir, mesmo com todas as dificuldades, de persistir com esse negócio social que me apaixona muito. Obrigada, Zé Augusto. Obrigada, Noel. Acho que esse é um case também muito, muito legal. Acho que muito interessante. É sempre bom trazer o empreendedor, né? Apesar de a gente ter muitos professores empreendedores aqui, é sempre bom a gente trazer o aluno empreendedor também, que eu acho que isso enriquece a nossa visão. E José Augusto, quando você estava falando, acho que fica muito evidente a importância da instituição também ir estabelecendo as pontes com outras organizações e com outras iniciativas, né? O Noel trouxe a imagem do número assim, do suporte que foi necessário, né, para eles conseguirem botar o negócio de pé, e eu acho que conseguirem rodar. E acho que isso demonstra para a gente, né, não só a importância dos programas de incubação e aceleração somarem esforços nesse sentido, de prestarem um suporte para o empreendedor diverso, mas também da importância desse reconhecimento, né, por meio de prêmios e Olimpíadas e ações nessa direção. Eu me lembrei que, depois eu vou disponibilizar aqui para vocês, eu me lembrei que a Move Social acabou de lançar um estudo sobre a efetividade das aceleradoras e incubadoras. E é super interessante de ver, né, que, de fato, os programas de aceleração têm contribuído muito, os programas de aceleração, incubação têm contribuído muito para o desenvolvimento do empreendedor. E aí eles trazem uma imagem no relatório que mostra o quanto os empreendedores passam por diferentes programas. Então, muitas vezes, um programa ele dá um tipo de input, mas é necessário outro programa que vai dar outro tipo de input, outro programa. Então, são ações complementares que vão ajudando esse empreendedor a ir caminhando, né? E eu acho que esses, como o Noel falou, esses prêmios, esses reconhecimentos, não é o prêmio em si, não é o reconhecimento, não é o prêmio em si, mas é o que isso vai ajudando nessa trajetória e vai estimulando que esse empreendedor avance. E, nesse sentido, acho que a gente tem a nossa última iniciativa, que a Helena vai compartilhar, que é uma Olimpíada que a UFG lidera, que também tem sido uma referência aí no campo e no fomento ao empreendedorismo de impacto. Então, passo a palavra para você, Helena. Bom dia a todas, a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite, dizer para vocês que para mim é uma grande honra estar aqui hoje, participar e ter sido convidada, porque eu me sinto assim muito iniciante no tema, né? Eu sou professora da Universidade Federal de Goiás e no momento estou como pró-reitora adjunta de pesquisa e inovação e diretora de inovação. E aí, para contextualizar para vocês, eu brincaria aqui que eu sou talvez a mais novinha aqui do grupo, não em idade, com certeza em idade uma das mais velhinhas, mas uma das mais novinhas aqui entrando nesse tema. E como é que a gente entrou nesse tema? A minha diretoria cuida do Parque Tecnológico da universidade, da incubadora de empresas, das empresas juniores, de uma rede de laboratórios de prototipagem e do NIT, né, o setor de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. E aí, no contexto da incubadora de empresas, é que a gente tem a Olimpíada de Empreendedorismo Universitário. E acabou que eu acho que foi 2018, teve a conferência da Amprotec, eu fui participar da conferência e fui assistir a apresentação
da nossa incubadora dentro do programa de incubação e aceleração de impacto, né, promovido pelo ICE, Anprotec, Sebrae. E aí, nesse contexto aí, a gente, eu conheci, né, o negócio de impacto, e a partir daí que surgiu a ideia de colocar isso na Olimpíada, de fortalecer isso dentro da nossa incubadora de empresas. Então, como eu vinha falando, a gente tem uma Olimpíada, a nossa Olimpíada já iniciou, a primeira Olimpíada foi em 2014, então ela já tinha uma tradição, e com a ideia de formação empreendedora em diferentes áreas de conhecimento. Ela começou com uma categoria de negócio, aí, na segunda edição, foi criada a categoria também de ação social, e assim ela andou até 2019, sempre presencial, algumas vezes com participação só da Universidade Federal, com os vários campos, e algumas vezes depois foi expandindo para o estado de Goiás. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês da nossa experiência, que foi a de 2020, né, principalmente, que foi onde a gente introduziu a categoria de negócio de impacto socioambiental. Bom, e para mostrar um pouquinho a diferença, o que aconteceu, a de 2019, que ainda foi presencial, né? Como eu falei, tinha essas duas categorias, nós tivemos 57 equipes, 174 participantes, com 10 instituições de ensino do estado de Goiás, pela dificuldade da participação presencial, né? Então, aqui a gente tem uma vista aí do bootcamp, com aquela grande oportunidade, né, assim, de interação, de network, que tinha esse aspecto, né? Então, as nossas Olimpíadas têm uma premiação, aqui foi a final, então, da Olimpíada, com a premiação. Para ilustrar um pouquinho para vocês o que foi até 2019. Bom, e aí vem 2020, a gente, inclusive, renovou até a logo da Olimpíada, a nossa incubadora estava completando 15 anos, né? Que é o SEI, Centro de Empreendedorismo e Incubação, e aí veio a pandemia, né? E como vamos seguir? Bom, então, para falar para vocês que nesse contexto é justamente que a gente introduziu a categoria de negócio de impacto, e como eu disse, o primeiro ano da Covid, e aí a gente pensou, vamos cancelar a Olimpíada, o que nós vamos fazer? E a gente resolveu fazer uma Olimpíada, então, toda num novo formato remoto. E tivemos perdas, essa parte de network, desse calor humano, dessa interação, mas eu entendo que a gente teve também vários ganhos, né? Sempre tem o ganho e a perda. E então, graças à pandemia, esse modelo remoto, a gente teve que pensar o formato, reformular todo o edital, teve que trabalhar um pouco, né? Mas a gente conseguiu ter participantes e competidores do Brasil inteiro, e também os palestrantes, mentores, bancas, também do Brasil, inclusive do exterior. Então, isso deu muito mais amplitude para o nosso desafio. Bom, as categorias, como eu falei, nós mantivemos a categoria de negócio inovador, a categoria de ação social, e introduzimos, então, a categoria de negócio de impacto. E nas duas, de ação social e de negócio de impacto, os competidores tinham que mostrar essa associação com pelo menos um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda 2030. Bom, aqui só para ilustrar para vocês a programação, tem a inscrição, aí o principal, então, é um bootcamp virtual, então, foi condensado aí em 3 dias. Depois disso, os competidores enviavam a ideia através de um modelo de negócio em Canvas, ocorria, então, a seleção dos melhores projetos, os 5 melhores projetos de cada categoria, recebem mentorias, aprimoram a sua ideia e apresentam, então, para uma banca final
e ocorre a premiação. Nessa edição, a gente teve um total de premiação de R$21 mil, onde a gente premiou, então, R$7 mil para cada categoria. E nessa Olimpíada, a gente teve financiamento, a gente trabalhava ainda, a gente estava terminando o recurso que a gente tinha de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Daniel Vilela, e contou com o apoio de uma fundação aqui local, a Funtec, o ICE, o SEBRAE, a Rede e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação. Bom, como resultado dessa Olimpíada aí, em 2020, a gente teve equipes de todo o Brasil participando, 35 instituições de ensino do Brasil, representando 11 estados e mais o Distrito Federal. Nós tivemos 77 equipes homologadas, isso representou, então, um total de 245 estudantes, e vocês notam que ficou muito equilibrado a quantidade de equipes, e para a gente isso foi, inclusive, uma surpresa, porque como a categoria de negócio de impacto socioambiental era nova, a gente tinha até receio que as pessoas nem conseguissem compreender o que era e entrar com equipes. E nós tivemos, então, foi muito equilibrado em termos de equipes nas Olimpíadas. Bom, aí, como eu falei, o bootcamp foi todo virtual, ali vocês veem que teve alguns momentos ali, 164 pessoas participando ao mesmo tempo, interagindo, a oportunidade, como eu falei, de trazer, inclusive, palestrante, a gente trouxe um professor da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, falou para o grupo, então, acaba que, vamos dizer assim, o que pode ser ruim, a gente pode tirar benefícios, né? Aqui mais uma imagem aí desse bootcamp virtual. E, falando especificamente do negócio de impacto, a gente trouxe também uma banca que só tinha um professor da Universidade Federal e que também secretário, estava no momento como secretário municipal, né? E a gente teve a participação da Fernanda, da Dayana, da Sumar, então, de um negócio de impacto, e da Sheila Pires, representando o N-Impacto. Os projetos vencedores nessa categoria de negócio de impacto foram esses 3, um de gamificação de um método de alfabetização, o outro foi um biosensor de análise de água, e o outro uma solução, um sistema para a parte de ensino. E os 2 primeiros projetos hoje estão incubados no nosso Centro de Empreendedorismo e Incubação, e isso acho que assim é o grande sucesso, que a gente fomenta esses negócios de impacto e depois consegue dar esse prosseguimento. Bom, e aí, fechando, falando para vocês que a gente tem a Olimpíada agora de 2021, a 8ª edição, ela conta com apoio, nós conseguimos entrar e ganhamos a chamada de apoio a eventos de mobilização de ecossistemas locais de impacto, né? Então, ela vai ser apoiada também pelo Fórum de Investimentos e Negócio de Impacto. Ela vai ter apoio também, a gente já conseguiu, já viabilizou aqui, apoio de outras 3 fundações aqui do Estado, e então ela está totalmente viabilizada. E aí a nossa Olimpíada vai acontecer agora no mês de setembro e outubro, né? E o lançamento é semana que vem, segunda-feira, a gente já está com o edital pronto, ontem eu revisei o edital, e a gente está com o edital pronto, e segunda-feira lança e abre as inscrições. Então, eu queria até aproveitar a oportunidade para divulgar e pedir para vocês nos ajudarem a divulgar a Olimpíada aberta para todo o Brasil, e, na realidade, até para o exterior, sendo que a língua que vai ser falada é português, mas a gente já teve um outro desafio, que a gente teve um participante do exterior, e também
falar para vocês que, além da Olimpíada, a gente vai está organizando esse ano, um Ideaton, é o Construct Ideaton, que aí é temático. A Olimpíada é aberta para todas as áreas de conhecimento. O Ideaton Construct também, na realidade, os competidores podem ser de qualquer área de conhecimento, mas aqui para trazer soluções específicas para a construção civil, no tema redução, gestão e reaproveitamento de resíduos de construção. Então, a gente tem na UFG também um Living Lab, e dentro do ambiente desse Living Lab é que a gente está desenvolvendo esse desafio, e esse desafio também nós colocamos a categoria de negócio de impacto socioambiental. Eu acredito que vai dar muito certo. É um evento que também que conta com apoio, né? O projeto Living Lab conta com o apoio do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. É um projeto que trabalha com quase 100 empresas construtoras e fabricantes de materiais de construção e do sistema da construção civil, e já está apoiado, então, pelo CAL, né? E o CREA tá para confirmar, então, o apoio para esse evento, e esse evento vai acontecer em outubro. Em breve a gente vai lançar também o edital, e, como eu disse, é aberto para todas as áreas, mas temático, então, para resolver o problema do resíduo da construção civil. Obrigada, então, agradeço muito assim, a oportunidade de falar um pouquinho aqui do que a gente tem feito. Obrigada, Helena. Você mencionou o resíduo da construção civil, é um grande desafio, né, ambiental que as grandes empresas têm. Acho que boas conexões aí que a gente pode também apoiar vocês. Eu tive o prazer de participar, como a Helena mencionou, da última edição, e foi emocionante acompanhar os casos, assim, os casos do Brasil todo, e muito bacanas, né, de criação de soluções para a resolução de problemas, no caso dos negócios que eu acompanhei, de resolução de problemas sociais. E eu acho que também chama atenção, Helena, acho que o papel que vocês têm tido, junto com outras instituições, de fomentar essa agenda na região centro-oeste, né? Acho que teve alguns, acho que a Ruth mencionou aqui no chat, né? Acho que vocês estão recebendo um reforço bom no estado do Goiás agora, a Sheila Pires, que foi superintendente da Plantec, está subindo a subsecretaria de Inovação e Empreendedorismo, então um bom reforço, mas vocês têm tido, né? As instituições de ensino superior, elas têm acumulado muitos papéis nessa agenda de investimentos e negócios de impacto, né? E um deles, sem dúvida, tem sido serem grandes agentes fomentadores dessa agenda localmente. Então, tem um trabalho, como você mencionou, de sensibilização para a temática, tem um trabalho de estímulo ao empreender com impacto, e depois todos os desdobramentos que isso significa. Então, de fato, acho que é necessário uma trajetória longa para ir construindo ações consolidadas e robustas, como vocês três apresentaram, né, de diferentes perspectivas, mas como vocês três apresentaram. E acho que o Zé Augusto mencionou ali no chat também que a Olimpíada foi uma grande inspiração para ele, nas iniciativas que ele estruturou lá na universidade. Então, acho que o nosso convite agora é para que vocês continuem se inspirando. Então, obrigada, pessoal.